Bom, boa tarde. Hoje nós estamos fazendo a gravação durante o dia, né? Uma gravação em horário excepcional para celebrar 200 episódios, né? Foram 200 publicações, 200 semanas, e isso a gente nem está botando na conta os especiais, os especiais de Natal, especiais de aniversário, né, de 5 mil inscritos. Eu lembro que a gente fez um. Hoje a gente está comemorando os 200 episódios de estudo do Evangelho de Mateus, né, na sequência do Evangelho de Mateus. É um esforço tremendo, né, é uma disciplina que a gente tem que ter. A gente sempre procura publicar no dia certo, no horário certo, raramente atrasa um pouquinho o horário, nem me lembro se houve alguma terça-feira que a gente falhou, porque a gente tenta transmitir para o seguidor do canal, para a pessoa que acompanha o canal, sem qualquer coisa, a gente está lidando com alguma coisa muito séria, muito grave, né? Que é a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente poder celebrar isso, a gente quis fazê-lo tratando de um tema que fuja um pouco da sequência de Mateus. Curiosamente, alguma coisa que fugisse da sequência de versículos em Mateus, né? Pedimos para os companheiros aqui de Uberaba, né, através do WhatsApp, nos mandar sugestões de assuntos. Eram muitos assuntos, muitas sugestões. A gente fez um apanhado, anotou no papelzinho, fizemos um sorteio e Dona Tatiana foi a premiada, né? A sugestão dela com o tema de hoje, que é o tema O Perdão. Assim, lacônica, ela só escreveu assim, O Perdão. E é uma palavrinha simples, né? Um tema objetivo, preciso, exato, mas a experiência mais desafiadora para qualquer coração cristão. Sem sombra de dúvida. E eu creio até mesmo que muitos dos demais temas que foram sugeridos, que foram propostos, desabam nesse. Por exemplo, né, a dona Cíntia tinha sugerido a questão da cura. Muitas de nossas mazelas são em decorrência de nossa dificuldade de perdoar. E muitas de nossas curas resultam do nosso êxito em perdoar, ou em ser perdoado. A Djalma tinha sugerido Jesus como homem integral, né? Um homem pode ter muitas virtudes, pode ter uma moral ilibada, pode não errar com os outros, mas se ele tem dificuldade de suportar a incompletude do outro, né? A falta de inteireza ou de integridade do outro, ele não é completo. Então, a cereja do bolo na existência como homem integral de Jesus foi no Gólgota, quando ele pediu a Deus que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que fazer. Não é assim? E por aí vai. Então, é um tema que ele é nuclear, né? Ele é um núcleo em torno do qual gravitam vários outros temas. Eu só não quis me distanciar muito da metodologia, da proposta de trabalho que a gente tem aqui no Miudinho, que é o estudo de versículos. Então, para poder trabalhar o tema, o perdão, eu selecionei um versículo de um evangelho que a gente não estuda em sequência, que é o Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 7, o versículo 47. Antes de ler o versículo, eu vou falar do contexto desse versículo, né? É aquela parte da narrativa de Lucas que descreve Jesus visitando Simão, ou Simeão, o fariseu. Se não me falha a memória, na aldeia de Dalmanuta, né? Ele está fazendo essa visita, é convidado para um banquete, para uma ceia, e durante a recepção que era oferecida para Jesus, uma mulher, nominalmente não identificada, mas possivelmente, provavelmente, sendo Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? É uma hipótese, porque se tratava de uma ceia, de um banquete em Dalmanuta, é a cidade
né? Uma das cidades em que ela viveu é Dalmanuta, né? Ela viveu em Magdala, por isso Maria de Magdala, mas também em Dalmanuta. Isso está relatado lá no livro Paulo e Estevão. Paulo, inclusive, encontra com ela, entrevista ela em Dalmanuta, né? Então, há a possibilidade, né? E aí, de certa forma, a gente está até atendendo um pouco a sugestão de tema da Elaine, que era, sempre foi, né, a Madalena. Então, há essa possibilidade. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque isso dá uma celeuma danada, é uma discussão quase que interminável, no meio espírita, fora do meio espírita, se é essa mulher que se encontra com Jesus na casa de Simão Fariseu, se era Madalena ou não. Não veio ao caso. Porque o que nos interessa é mais o diálogo que Jesus trava com o Simeão do que propriamente as coisas que ele vai dizer para ela. Porque tão logo ela adentra a casa, né, e se joga aos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus, unge ele com os seus perfumes, né, com as suas essências, e seca com os cabelos, né, banha os pés com a própria lágrima e seca com os cabelos. Isso aí gera um desconforto, mal-estar geral. Porque, segundo os dizeres dos próprios personagens da cena, ela seria uma mulher de má vida. Ela seria uma mulher de comportamento equivocado, né? E aí Jesus percebe o desconforto geral, se volta para Simeão, o fariseu, que havia convidado Jesus, mas com uma dose de malícia muito grande. Ele não se simpatizava de fato com Jesus. Havia ali uma intenção infeliz naquele convite. E Jesus sabia disso, né? Então ele se volta para o Simeão e fala, olha, quando eu cheguei, você não cumpriu o protocolo mais básico da hospitalidade em nossa terra, em nosso povo, que era lavar os meus pés. Uma tradição. Uma das formas de você expressar para o peregrino o quão ele era bem-vindo, era você oferecer água fresca, né, para que ele limpasse e refrescasse os pés. Uma região desértica, em grande parte, árida, né, poeirenta, e as pessoas andavam de sandálias, né, então os pés estavam sempre muito maltratados. Enquanto ela lavava e enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos, né? Então ele tenta demonstrar para o Simão que o carinho, o afeto, a consideração dela para com Jesus era maior do que o carinho e a consideração dele para com Jesus, né? Havia uma discrepância entre a conduta do Simeão, fariseu, puro, religioso, e a conduta daquela mulher dita de má vida. É aí que Jesus solta esse versículo aqui, que nós vamos estar estudando hoje, né? Lucas, capítulo 7, versículo 47. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. Né? Então, o que Jesus está dizendo? Simeão, certamente ela errou mais que você. Mas justamente porque ela tem mais pecados a serem perdoados, a gratidão e o reconhecimento dela por este perdão é maior que o seu. Você errou menos. Ela errou mais, você errou menos. Mais coisas dela foram perdoadas, menos coisas suas foram perdoadas. Consequentemente, mais gratidão e amor tem ela do que você. Em resumo da ópera, Jesus está dizendo assim, normalmente os corações mais dedicados, mais entregues ao evangelho, são os corações, os chamados corações convertidos. Corações que erraram muito e fizeram aquele cavalo de pau. Sabe? Cavalo de pau, aquela manobra selvagem no volante, né? 350 graus. Aquela conversão total. Geralmente, espíritos que tiveram grandes pecados perdoados, que tiveram quedas fragorosas,
esses têm um reconhecimento, uma gratidão com Jesus, que é o que os move, é o dínamo que os movimenta quando essa conversão acontece, né? Aí a gente projeta nisso a figura de Paulo de Tarso, a gente projeta nisso a figura da própria Madalena, a gente projeta nisso a figura, posteriormente, né, do próprio Públio Lentulus, né, já reencarnado como Nestório. Como esses espíritos, quando fazem um movimento de conversão, como eles superam os demais, como eles arrancam na frente, assim, com uma ânsia de servir, de trabalhar por Jesus, comovente. Impressionante. Tá bom? Bem, o propósito hoje é explicar esse movimento. E nós vamos fazer isso estudando essa palavrinha aqui, ó. Perdoados. Perdoados. Daí a gente estudar a proposta da dona Tatiana, que é o perdão. Tá bom, Tatiana? Nós vamos começar, então, com o grego, né? Que palavra é que aparece no versículo e que aqui nós destacamos como perdoados? Afeontai, né? Afeontai ou apeontai. Afeontai seria o perdoados. Ela é resultante de uma raiz, de uma palavra, né? Que é o perdoar, né? Que é afieme. Então a gente vai pegar o verbo raiz e parti-lo nos dois radicais que o formaram. Muitas palavras gregas são resultantes da junção de dois radicais. Juntando os dois, vira uma palavra só. Então, afieme é a junção de dois radicais, é perdoar. Quais são eles? Primeiro, apó, a palavrinha apó, de onde vem o afi, né? O pH em grego tem um som de F, né? O apó, longe de, né? Quer dizer, longe de, distante. E o ieme. Ieme quer dizer enviar. Então, apó e ieme, juntando afieme, de onde vem afeontai, juntando os dois, quer dizer, enviar para longe, despachar, mandar embora, vai, tá solto, tá livre, tá liberado, pode ir. Liberdade. É assim. Seu Murilo, né? Tá dirigindo por Uberaba, e aí uma blitz policial manda ele encostar. Aí pega a carteira do seu Murilo, senhor, sua carteira venceu. E o seu Murilo ainda não tinha tido possibilidade de fazer o exame para renovar a carteira, né? Aí o seu Murilo tira o documento, aliás, ele tinha feito o exame, mas não tinha chegado ainda. Tira um documento, mostra para o guarda e fala, olha, o documento novo não chegou, mas eu fiz o exame de renovação, tá aqui o comprovante. Aí o policial vira para ele e fala assim, ok, senhor, recomendo que o senhor aguarde seu documento chegar, mas o senhor está liberado. Pode ir, pode seguir. Entendendo? É o afieme. Esse perdoar que aparece no versículo é no sentido de soltar, deixar livre, deixar liberto. Você está descompromissado deste compromisso. Você está liberado desse compromisso. Fique à vontade. Entenderam? Quando Jesus fala para ela, vai filha, não peques mais, vai, seus pecados estão perdoados, ele está dizendo, não precisa mais se sentir presa, acorrentada, amarrada àquele processo de culpa. Não precisa mais, você está liberada disso. Liberta disso.
pode seguir sua vida. Não precisa mais se sentir algemada por qualquer culpa em relação a isso ou aquilo. Perdoar alguém é liberar essa pessoa do compromisso de culpa que ela supõe ter conosco. E, consequentemente, ao liberar a pessoa desse compromisso, eu acabo me liberando também de um peso, de um fardo, de um grilhão, chamado mágoa. Então, o perdão é um ato de libertação. Aí a Adriana Mello pegou 50 mil emprestado comigo. Adriana, nunca vi esse dinheiro na minha vida. Nem perto disso. Pegou 50 mil emprestado comigo. E não tem como pagar. E encontra comigo. Um dia, 2 dias, encontra comigo, abaixa a cabeça, desvia o olhar, não consegue me cumprimentar direito. Aí eu vejo que ela está angustiada porque ela não tem dinheiro para pagar e é muito dinheiro. Eu chamo ela e falo, Adriana, é o seguinte, eu até no começo me senti incomodado porque você não me pagava. Mas a nossa amizade é mais importante que isso. Eu vou esquecer esse dinheiro, você esquece também. Você está liberada, você não precisa me pagar isso, não. Ao mesmo tempo que eu dou uma espécie de alforria para a Adriana, ou seja, ela está descomprometida agora em relação a esse dinheiro, eu também me liberto daquilo que ficava na minha cabeça. Ela não me pagou, ela não me pagou, ela não me pagou. Ela trocou de carro e não me pagou, não me pagou, não me pagou. Isso é um tormento. Isso é uma aflição para quem deve e para o credor. Nós vamos ver agora um comentário de Emmanuel sobre um versículo que mais ou menos dá esse tom da conversa, né? Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 75. O título do capítulo é Libertemos, né? E é justamente um versículozinho que está em João 11:44, referindo-se a Lázaro. O Lázaro, né? Da cidade de Betânia, né? Que foi ressuscitado por Jesus, né? Vamos usar uma expressão bíblica mesmo, sem entrar em detalhes, né? Ele estava sepultado já, o Lázaro. Então, depois que Lázaro sai do túmulo, disse-lhes Jesus, né? Então, abre aspas, disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava num túmulo, lacrado com uma pedra pesada, já há 4 dias, no escuro, no calor do deserto, semi-sepultado, né, enrolado, envolto em mortalha. Então, Jesus diz para os discípulos, movam a pedra, e eles movem a pedra, e o Lázaro sai lá de dentro, ele sai de lá enfaixado, com o rosto envolto em ataduras, né? Como uma múmia mesmo, todo enfaixado. E aí Jesus disse para os discípulos, desatai-o e deixai-o ir. Primeira coisa, aquele túmulo equivale ao complexo de culpa e remorso de muita gente. Tem muito pai de família que convive com uma determinada culpa, um determinado remorso, há décadas. Às vezes bebe para esquecer a angústia da culpa. E aí mistura tudo, alcoolismo com culpa, tá num túmulo, escuro, lacrado. Sozinho não sai dessa. E aí vem um movimento da espiritualidade, um empreendimento dos bons espíritos, sabe?
uma equipe, isso a gente vê isso na obra do André Luiz, né? Uma equipe começa a trabalhar para mover a pedra. Levar ele no centro para tomar um passe, ou ele tomar um copo de água fluida em casa, ou participar de um culto. Começa aquela mobilização para mover a pedra. Moveu a pedra? Aí vem o movimento seguinte. Ele precisa se libertar da culpa. E aí só é possível através da pessoa mais prejudicada por ele. Lá no Missionários da Luz, por exemplo, na reencarnação do Segismundo, o Segismundo precisava que o Adelino perdoasse ele e o aceitasse como filho. No momento em que o Adelino abraça ele e fala, pode vir que eu vou ser seu pai, o que foi feito? Tiraram a mortalha. Desenfaixou ele. Agora ele está livre. Deixa ele ir agora. Deixa ele seguir o caminho dele. Ele está perdoado, ele está liberado disso. Entendeu? O que o Emmanuel comenta sobre isso? Ele fala assim, é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Porque, às vezes, aquele erro do passado que o esposo cometeu, a esposa, toda vez que tem uma discussão, toda vez que tem um bate-boca, a esposa vira para ele e fala assim, porque há 20 anos, 10 dias, 9 horas, 30 minutos e 15 segundos, você fez isso. Ou seja, o que essa mulher quer? Que esse homem permaneça preso, algemado, acorrentado, cativo de uma memória ruim. Toda vez que ela sente que ele está se desvencilhando daquele complexo de culpa, porque há 21 anos, 9 meses, 30 dias, 45 minutos e 11 segundos você fez aquilo. Tá lembrado? Tem que deixar aí, tem que esquecer. Perdoar é esquecer. Tem gente que fala assim, eu esqueço, mas não perdoo. Então não entendeu, porque uma coisa e outra é indissociável. É pedra no assunto. Morreu. Se não esqueceu, não perdoou. Estou lutando para esquecer, de vez em quando vem na minha cabeça de novo aquilo que ele fez. Então ainda está lutando, parabéns, ótimo. Mas concluir o serviço você ainda não concluiu. Esquecer, esquecer. Acabou. Não se fala mais nisso. Isso é perdão. Senão você mantém o outro lá, fora do túmulo, mas todo enfaixado. Fedendo ainda. Aí o Emmanuel acrescenta, nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Exonerá-los de todo compromisso. Meu irmão, minha irmã, você não tem mais compromisso comigo, você está livre. Segue sua vida. Faz com ela o que quiser. Quiser ficar comigo, fica. Se quiser ir embora, vai. Ambos estamos liberados desse ressentimento. Você dá culpa e eu na amargo. Por isso que o Emmanuel completa dizendo: aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Quer dizer, eu quero que o outro melhore, mas
e esqueço que um dia ele foi pior do que é hoje. O outro não avança, né? Eu não ajudo ele a avançar. Então, exemplo, Paulo se converte, vira cristão, vira servidor. Sabe, já pensou se Pedro, João, Tiago, toda hora falasse para ele, mas você já quis pôr fogo na casa do caminho. Caboclinho, mas você já mandou prender todo mundo aqui. Imaginem só se esse homem teria conseguido realizar tudo que realizou em 30 anos. O que a gente percebe quando lê Paulo e Estevão é que, não digo Tiago, mas pelo menos Pedro e João pôs uma pedra no assunto, acabou, ninguém fala nisso mais. Assunto encerrado. Não é assim? E Gesiel, que conseguiu fazer isso minutos depois de ser executado? Gesiel tinha acabado de ser todo lapidado, apedrejado a mando de Paulo. Na presença de Abigail, ele já foi capaz de dizer, minha irmã, não sinta nada ruim por Paulo, porque se ele hoje serviu Moisés com essa dedicação, imagino que ele não fará a serviço de Jesus. Minutos depois. Minutos depois, ele liberou Paulo. Falou assim, esquece que você me matou. Esquece isso. Faz de conta que você não me matou. Eu não me sinto morto. Então, não se sinta assassino. Esses dias eu vi uma entrevista, uma matéria jornalística, né? O John Lennon faria 80 anos, né? E coincidiu do John Lennon completar 80 anos, né? Estaria completando 80 anos, e o seu homicida, o seu assassino, fazer novamente um pedido de liberdade condicional. Todos foram negados até hoje, né? Mark Chapman. E aí, direito, né, norte-americano, em Nova York, né, todas as vezes que ele faz o pedido, a justiça consulta a viúva. Uma prerrogativa do direito norte-americano, né, de inspiração britânica. Em todas as vezes que foi consultada, o parecer da viúva, da Yoko Ono, foi: eu não me oponho. Acho que ele já se arrependeu do que fez. A justiça americana nega o pedido. De novo foi negado o pedido, mas de novo a Yoko Ono falou assim, olha, por mim, pode liberar o moço. Eu não me oponho. Tá feito, tá feito. Ela viu o esposo levar 5 tiros a queima-roupa na frente dela. Ela tinha um filhinho de 5 anos de idade. Aí foram questionar ela. Mas, Yoko Ono, como é que é? Você vê seu esposo ser morto 5 tiros? Aí ela afirmou, se eu negar a alguém uma outra oportunidade, eu vou estar contradizendo a própria obra do meu esposo. Quem conhece a música Imagine sabe o que eu estou falando. Um mundo de perdão. Um mundo de misericórdia. Um mundo onde o criminoso tem uma segunda chance. E aí, quando você consegue superar aquilo, né? Você está livre. Só que tem um detalhe, gente. E agora nós vamos passar por uma parte difícil do nosso estudo. A vítima perdoar o criminoso significa que a vítima se libertou. Perdão. Significa que a vítima se libertou. Mas não necessariamente significa que o criminoso se libertou totalmente. Porque aí tem um outro perdão, dona Tatiana. Não sei se a senhora tinha pensado nesse quando propôs o tema. É um outro perdão. E esse geralmente é o mais difícil de ser trabalhado, de ser vivenciado. É o auto perdão. É quando os prejudicados pelos seus erros te perdoam, te liberam, te deixam ir,
mas você não se liberta. Você não se sente liberto. Você não se sente em condições de ir, de avançar. Então, eu encontrei uma mensagem muito curiosa que está no livro Falando a Terra, que é um livro, né, de autores diversos, e todos eles são personagens da história do Brasil, né? São ícones da história do Brasil. E no capítulo 12, intitulado Do Além, o autor é o Luiz Gama. Não sei se vocês conhecem o Luiz Gama, mas ele foi um dos maiores, se não o maior abolicionista que o Brasil teve. Então, o trabalho dele nesse texto é fenomenal, porque ele ele é um abolicionista que fala sobre ele como escravo no mundo espiritual. Olha, eu chego ao mundo espiritual e me sinto cativo, me sinto escravo. Eu que lutei a vida inteira para libertar tantos cativos. Eu que lutei contra a escravidão, me senti no mundo espiritual um escravo. De quê? De quem? Então ele pega e começa dizendo assim: indubitavelmente a morte do corpo é uma caixa de surpresas, que nem sempre são as mais agradáveis à nossa formação. Djalma, só pensa. Se você desencarnar amanhã, que condição você sente que vai estar no plano espiritual? Você sente que vai merecer ir para uma colônia, que vai para uma região de sofrimento, que vai purgar, que vai ficar vagando, que vai ficar presa ao corpo, presa à casa, presa... Pensa, Andresa, se você desencarnar amanhã, você vai ficar aí apegada às filhas, você vai para um hospital no mundo espiritual. Como é que você se sente? Fala, eu acredito que sim, Luiz. Eu acho que eu ainda tenho essa imperfeição, assim, esse apego. A parte, no caso das filhas. Eu há pouco agora, eu tô hoje na casa da minha mãe, há pouco eu falei isso com a minha mãe, sobre a questão das minhas filhas, assim, minhas, né? A gente tem essa ideia, minhas, não, eu não sou mãe, eu estou mãe, né, delas, é igual você falou ontem no estudo de ontem, né? Eu estou a Luísio, né? Eu estou mãe delas, mas eu ainda tenho essa... Eu fico aprisionada, assim, eu acho que eu ficaria um pouco perdida. Mas deixa eu Sofreria. falar uma coisa para vocês. O que o Emmanuel está afirmando aqui é que o Luiz Gama está afirmando é que é uma caixinha de surpresas. O que significa? Que às vezes, Andresa, você acha que vai ficar muito mal e é surpreendido. Você se surpreende com você mesmo. Porque você já pode ter vivido todas as situações da vida. Pode ter casado, pode ter separado, pode ter conquistado um emprego, pode ter perdido o emprego, pode ter passado fome, pode ter ganhado na loteria. Você pode ter vivido tudo. Até aquele dia tem uma coisa que nessa existência você ainda não tinha vivido. A experiência da morte. Como você nunca viveu, por mais que você esforce a sua imaginação, na presente existência não dá para saber. Não dá para saber. Ah, mas eu já morri em outra encarnação, mas você não é o mesmo mais. Você não é mais aquele. Você já é outra pessoa. Então você vai ser surpreendido. Agora, o que acontece é que muitas pessoas que não cogitam a morte, a gente ainda arrisca palpites, porque a gente cogita a morte. O espírita cogita a morte, a gente pensa nela um bom tempo da nossa existência. Pessoas que não cogitam, que... Vocês têm parente assim? Eu tenho. Que é um assunto que não passa pela cabeça, eu vou morrer. Não passa pela cabeça. Tem gente que não gosta nem do assunto, né? Tem gente que fala, não gosto de conversar essas coisas, não. Essa pessoa, geralmente, porque ela não imaginou nada, qualquer coisa que vier é surpreendente para ela.
o susto vai acontecer de qualquer forma. O Luiz Gama é alguém que viveu para aquela última encarnação, aquela existência. Batalhar pela abolição da escravidão no Brasil. Era uma visão imediatista, e de certa forma é. Porque no fundo, ninguém é escravo. O senhor de hoje reencarna escravo amanhã, o escravo de hoje reencarna senhor de engenho amanhã. Esse fluxo acontecia, né? Então ele estava tão envolvido com um problema social concreto e presente, momentâneo, que ele não parou para cogitar. E depois? E depois? Como é que vai ser? E ele começa dizendo isso. Ele diz assim: mas o ciclone da realidade sopra, impetuoso, e dá por terra com esse ídolo de pés de barro, que fragorosamente se abate do altar a que se elevou. Ídolo de pés de barro. Frágil, né? Outro dia a companheira lá de Vitória não, de Vila Velha, no Espírito Santo, mandou um recadinho para mim perguntando: Luísio, me explica essa história do vaso escolhido. Por que Paulo era o vaso escolhido, né? Pelo mesmo motivo que a gente colocou na logo do miudinho lá, a mão de Jesus com um vasinho de barro na mão, por conta da fragilidade. É útil. Qualquer um de nós pode ser útil ao evangelho. Mas durante o uso, pode se partir, pode se trincar. É a fragilidade. Toda peça de barro tem essa característica. Então, quando o Luiz Gama fala, olha, muitas vezes a morte, o desencarne, faz desmoronar, trincar, despedaçar-se um ídolo, um Deus de barro que eu cultuava, eu mesmo. Eu descubro o tão frágil que eu sou. Você está aqui hoje conversando, amanhã você pode desencarnar. E ao desencarnar, você descobre que você não tinha estrutura emocional para lidar com aquela separação. Dos filhos, por exemplo. E é por isso que ele, ao falar do ídolo de barro, ele menciona uma parte específica do ídolo de barro. Qual é a parte? Os pés. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. O que o pé representa? O sentimento. É o nosso calcanhar de Aquiles. Os nossos pés de barro. A parte mais frágil do nosso psiquismo é a emoção. É o sentimento. É o que nos derruba. Já cansei de ver aluno pré-vestibular, sabia tudo, sabia mais que os professores o conteúdo. Ia fazer a prova, não passava. Por quê? Porque emocionalmente se desestruturava. Os pés eram de barro. A emotividade era frágil, era vulnerável. E aí o Luiz Gama está dizendo, chega no mundo espiritual e desmorona, emocionalmente. Entra em surto. Pira. Continua ele dizendo, sempre a velha história do amblíope no país dos cegos, enxergando imperfeitamente aquilo que os demais estão impossibilitados de ver. Exorna a cabeça com a láurea de uma soberania ridícula, pois que, em verdade, mais cedo que supõe, é compelido a renovar os órgãos visuais para a contemplação mais justa da vida. Então ele, Luiz Gama, se sentia a pessoa que enxergava no meio de cegos, porque ele era contra o abolismo, contra a escravidão, a favor do abolicionismo, enquanto o resto do país era escravocrata, né? Ele falava, nossa, eu sou... Rolava uma vaidadezinha ética, moral, né? Ele dizia, nossa, como eu estou à frente desses brutos que ainda escravizam seus irmãos, né? Aí ele desencarna e ele fala, não, eu enxergava um pouquinho melhor que eles. Mas quando ele chega no plano espiritual e vai conviver com benfeitores, com instrutores espirituais, ele fala assim, mas perto desses outros aí, eu não enxergo nada. Porque ele só conseguia enxergar a escravidão de fato, a escravidão do canavial, a escravidão das minas, a escravidão do cafezal.
Mas a escravidão da qual ele era vítima, que ele havia imposto a si mesma, que é a escravidão dos sentidos, a escravidão dos cargos, a escravidão dos títulos, a escravidão da vaidade, essa ele não conhecia. E se reconhece escravo dela, após o desencarne. Aí ele completa dizendo: em despertando além da morte, reconhecemos-nos na situação de misérrimos escravos de nossas próprias paixões. Nós que havíamos advogado a causa da abolição, que subíramos à tribuna para estigmatizar a maldade dos poderosos, que choráramos expondo em público a miséria dos mais infelizes, acordávamos por nossa vez sob pesados grilhões. Se sentiu no mundo espiritual ainda escravizado a sentidos, a afetos. A gente se escraviza a afetos, como a Andresa mencionou. Se escraviza a títulos, a cargos. Se escraviza a templos, a religião. Então, no mundo espiritual, muitos de nós sofreremos, sim, períodos de angústia em regiões tenebrosas. Mesmo com o conhecimento espírita que temos. Sabe por quê? Porque desencarnamos, nos damos conta do quão prisioneiros ainda somos e negamos a nós mesmos o gesto de libertação. Preferimos continuar trancados, trancafiados, prisioneiros de velhos hábitos, de velhos vícios. Esse é o mais difícil. Livrar-se, libertar-se de um erro é libertar-se também do mal-estar, do desconforto que esse erro nos causa. E libertar-se do erro é perdoar-se. É o auto-perdão. Não, cansei. Eu não aguento mais brigar com o povo na minha casa por causa de dinheiro. Não, eu tô entediado com isso, eu tô enfadado com isso. Cansei todo mês bater boca com a minha mulher, bater boca com o meu marido por causa da conta do telefone, por causa da prestação do carro, por causa do preço que ficou a compra do supermercado. Eu tô cansado disso, não quero mais. Toda vez eu brigo com eles, me sinto mal, fico péssimo, não durmo direito, choro. Quero me libertar disso. Pronto. Todas as vezes que vier um impulso de discutir por causa de dinheiro, eu respiro fundo e falo, não, mexer com isso não dá um trabalho, tem que bater boca, aí fica emburrado, cada um pro seu canto, não mexer com isso mais não. Isso é auto-perdão. Você se libertou, se liberou do fardo de continuar cometendo o mesmo erro. Passa a régua, sabe? Passa o lápisinho lá, ó, na régua, fecha a conta, encerra o assunto e bola pra frente. Chega. Eu vou errar em outras coisas, talvez, porque eu sou imperfeito. Mas nesse erro, deu. Acabou. Isso é auto-perdão. Ah, fulano, você lembra quando você brigava com a gente por causa do saldo do banco? Você falava assim, lembrar eu lembro, mas não me interessa esse assunto mais não. Eu não sou mais aquilo, eu não faço mais aquilo há muito tempo. Decidi que eu não queria mais fazer aquilo. Eu me sinto liberado daquilo. Mas você não sente culpa do que você fez? Não faço mais. Isso é auto-perdão. Não faço mais, acabou. Ficou lá atrás. Eu me libertei daquilo. Eu me liberei daquilo. Bola pra frente. Vida que segue. Bom? Ó, vamos para outra lição?
Caminho, Verdade e Vida, capítulo 132. Sempre adiante. Acabamos fazendo. Vida que segue, né? Sempre adiante. Avança. Quem assistiu aí o Procurando Nemo? Levanta a mão quem assistiu Procurando Nemo. Qual que é o lema da Dory? Continue a nadar, continue a nadar. Não é assim? A nadar, a nadar, a nadar. O povo de casa, da internet, agora tá pensando, ainda bem que ele não cantou no Morro Alto. Continue a nadar. Não para de remar. Não para de avançar. Prender-se a erros que se cometeu no passado é ficar à deriva. É jogar a âncora num ponto só e ficar ali, estacionado. É encalhar. Tem aquelas baleias, tadinhas, de Bart. Encalha no banco de areia e fica lá. Vai precisar de vir um outro e empurrar para alto mar de novo. A gente fica encalhado ali no nosso banco de areia, aquele complexo de culpa. Daí o Emmanuel começar comentando a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque de quem alguém é vencido, de tal faça também escravo. O que me derrubou? O que me tombou? O que me jogou na lona? O que me passou a rasteira? Pronto, virei escravo disso. Enquanto eu não superar a queda, enquanto eu não me reerguer e esquecer que um dia caí, eu vou continuar escravo daquilo que me tombou, daquilo que me derrubou. Ah, foi o ciúme. Por causa do ciúme, eu fiz meu marido sofrer demais e a gente acabou não dando certo. Tem que superar aquela queda. Porque eu vou continuar sendo escravo do ciúme. Tanto que o Emmanuel vai comentar assim. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência, sem escravizar-se. Eu sou aprendiz, eu sou discípulo de Jesus. Não precisa ficar com medo de afirmar isso não, gente. Tem gente que às vezes vai falar, não, que eu sou meio multidão. Multidão não ia estar num feriadão, 4 horas da tarde, estudando evangelho. Ah, eu sou um malfeitor. Malfeitor ia estar tentando cortar os fios da minha internet aqui para atrapalhar a transmissão. Eu sou discípulo. Ainda não sou apóstolo. Por quê? Porque eu acerto, erro. É assim, ó. Acerto uma, erro duas, depois acerto duas, depois erro 3, depois acerto 3, erro 10, aí depois acerto 20. Entendeu? Isso é discípulo. É esse movimento. Esquenta, esfria, vai e retorna. Aprendiz é assim. É natural que às vezes eu vou errar. Se na sequência de um erro eu quiser cometer acertos, o primeiro movimento meu é de não deixar que esse erro cometido me derruba psicologicamente. Todo erro tem reparação. Só não crê nisso os materialistas. Espíritas, sobretudo espíritas. Dentre todas as manifestações religiosas, sobretudo espíritas. O que faz um espírita ser espírita? A convicção de que todo erro pode ser reparado, pode ser sanado, pode ser consertado. Isso que faz o espírita ser espírita. Acreditar em reencarnação não é isso? O que justifica uma reencarnação? Não é a 10ª, a 15ª, a 20ª chance que uma pessoa está recebendo? Eu sou espírita. O que isso significa? Significa que eu sou um daqueles cristãos que acreditam que todo erro pode ser reparado.
Todo erro pode ser consertado. E não precisa ser somente em outra encarnação, não. Posso começar hoje. E posso começar hoje um processo tão bem sucedido que antes de desencarnar, eu quito o débito e nem vou precisar resgatar isso em outra existência. Foi o que Paulo fez. Quanto tempo eu ainda tenho? 30 anos? Tá, eu tô com 30, então falta metade. Se eu errei durante a primeira metade, eu posso acertar durante a segunda metade. E começou a se esforçar, se esforçar, se esforçar. E fechou a conta numa existência. Então depende do nosso querer. E aí continua o Emmanuel. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. E aí o Emmanuel dá uma dica de qual tem sido as principais pedras de tropeço que fazem os espíritas caírem em complexos de culpa que os paralisam, os amordaçam, os algemam, às vezes por décadas. E como muitas vezes complexo de culpa é alguma coisa incompatível com tarefa espírita, é a razão de muitos abandonarem um serviço doutrinário. Dinheiro e poder. Dinheiro e autoridade. Gente, foge disso. Batalha só para pagar as contas. E não faz muita conta, não, para não precisar batalhar tanto. Sejam honrados, paga as contas. Paga a luz, paga a água, faz a feira, faz a padaria, supermercado. Põe uns litrinhos de gasolina no carrinho, se tiver, se não tiver, anda de ônibus. Paga o aluguel, paga a prestação da casa. Pronto. Encerra por aí. Porque senão, no movimento ávido por conquistas materiais, você vai sair dando cotovelada, esbarrão, que nem jogador disputando bola, sabe? Na linha de fundo. Pisa no pé do outro, dá o calcanhar, a crava da chuteira no canela, empurrão, ombrada, cabeçada. Se machuca e machuca o outro. Por causa de bola dividida. A ânsia por dinheiro é o convite para uma disputa de futebol, a bola lá na linha de fundo, você e o zagueiro. Não adianta. Um vai sair capotando, se não for os dois. Deixa. Não, essa bola eu perdi, deixa. Ah, esse dinheiro eu perdi, deixa. Se você arrumar o dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagar, dá pro perdido. Não corre atrás, não cobra, não. Esquece. Ah, mas vai me fazer falta, vai me fazer passa necessidade. Passa. Você não vai ser o único no mundo a passar necessidade, e nem vai ser o último, e nem está sendo o primeiro. Qual que é o problema de passar necessidade, gente? Eu tenho um menino de 1 ano. Fale isso com tranquilidade. Francisco vai fazer 1 ano, não, 1 ano e 10 meses, vai fazer 2 anos. Já passou uns apertozinhos, assim, nós já passamos uns apertos. Vixe, logo depois que ele nasceu, nós passamos uns apertozinhos, vixe. Mas eu me esforcei para não, sabe, trombar de frente com ninguém por causa desses apertos. E o que eu enxergo no nosso mundo atual é que as pessoas criam inimizades, rancores, ressentimentos, ferem os outros, depois passam a sofrer culpa, remorso, por causa de conforto material. A mesma coisa a autoridade.
cargo no centro espírita, posição na profissão, disputando, sabe? Se ressentindo com o outro porque o outro virou chefe e te maltratou. Se ressentindo com o outro porque você virou chefe e o outro não quer te obedecer. Nisso está a raiz de muitos nossos equívocos atuais, contemporâneos. Então, se é tão difícil, a gente está estudando isso hoje, tão difícil de se libertar de processos de culpa, vamos trabalhar um pouquinho para não cair neles, né? Para não cair nesses erros. Porque isso já está manjado, sabe? Está manjado. É erro que você já pode evitar, porque é tão claro, é tão comum e tão frequente as pessoas se tornarem adversárias, ferirem umas as outras por causa de poder e dinheiro, que só cai nesse mesmo buraco quem quer. Se você observar um pouquinho, você vai ver o tanto de gente deprimida, somatizando doença por causa dessas disputas. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Nós acabamos de ler. As posições transitórias. Tudo aqui na Terra, todos os cargos, todos os títulos são passageiros. Não caça encrenca, não cria problema com ninguém. Não se indisponha com ninguém por causa de coisas que são passageiras, transitórias. Porque senão depois você vai ter que lidar, vai ter que pedir o perdão dessa pessoa, então vai ter que conceder perdão para essa pessoa. E não é fácil, nós estamos estudando isso. Perdoar, pedir perdão, você não sabe o que é mais difícil. Certo? Fechamos então nosso estudo aqui com o livro Cartas do Alto, capítulo 37, Nota Espírita, uma mensagem de Emmanuel, né? Lindíssima, em que Emmanuel diz assim: educando-se cada um de nós, ser-nos-á lícito atingir a libertação do mal, de modo a integrar-nos no reino do bem eterno. Disse-nos Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se o ressentimento, a mágoa, se a culpa, o remorso são processos de aprisionamento psíquico, então o estudo do Evangelho vai nos mostrar caminhos, saídas, sabe? De escape, para a gente se libertar disso. É como se o Evangelho fosse um mapa para a fuga de Alcatraz. Quem lembra desse filme, Fuga de Alcatraz? Alcatraz foi a prisão mais temida, acho que hoje ela é só um museu, né? Nem funciona mais. Lá nos Estados Unidos, ninguém fugia de Alcatraz. Então, um ressentimento, uma mágoa, né? Quando a gente está magoado com alguém, ou quando alguém está magoado para a gente está em Alcatraz. O Evangelho é um mapinha, falando assim, ó, entra nesse túnel, sai por ali, você fugir disso. É um mapa de fuga de prisão. Entendeu? É o mapa da fuga da prisão. É o Evangelho. Estudar o Evangelho, que o que a gente faz, é saber como sair dessa teia de aranha, que é o ressentimento e a mágoa por alguém, que é a culpa e o remorso em relação a alguém. Certinho? Esse é o nosso estudo sobre o perdão. Então, essa mulher, né, que possivelmente era a Madalena, ela teve que pedir perdão para muita gente, porque até aquele momento ela tinha pisado no calo de muita gente, errado com muita gente. E depois, durante os anos de apostolado, Pedro e os companheiros pisaram tanto no calo dela, ela teve que perdoar muita gente. Mas ela sempre teve o Evangelho como uma rota de fuga para situações de ressentimento. Ela nunca deixou que a mágoa sofrida ou a mágoa causada aprisionasse num complexo de culpa ou num complexo de ressentimento. Certo, gente? Viva os 200 episódios do Mildinho.
Obrigado pela participação de todo mundo, né, que ajuda aqui em Uberaba. Agradecer o pessoal da internet, né, que põe pilha, que comenta, né, agradecer todo mundo que acompanha o canal e que venham mais 200 episódios aí. Só não sei se o Gordinho vai ter saúde para isso, mas a gente tenta. Tá certo, gente? Beijão para todo mundo.